Fala galera, professor Saulo Formiga na área. Eu estou aqui para dar, claro, as boas-vindas a vocês nesse grande projeto do governo do estado chamado Terceirão Não Tira Férias. É isso mesmo, ó, trazendo tudo o que é de conteúdo relevante para você mandar muito bem no Enem, não é isso, gente? Então vem comigo. Na aula de hoje nós vamos falar sobre urbanização dentro do tópico do êxodo rural. Gente, o êxodo rural é um fenômeno social, mas extremamente estudado dentro da geografia humana, sobretudo na geografia das migrações. Mas ele está aqui, ó, com a gente na urbanização. Por quê? Porque esse fenômeno social, essa migração campo-cidade, ela afeta diretamente a dinâmica da própria cidade. Além de, claro, ser também, muitas vezes, repercussão das grandes mudanças que ocorreram no âmbito do campo. A gente já viu a diferença entre campo e cidade, nós já falamos as diferenças entre crescimento urbano e urbanização, e agora nós vamos entrar nessa transferência das pessoas do campo, que eram os maiores em número lá no passado, no Brasil de 1920, 1930, para o processo urbano atual. Lembra que a gente falou que esse campo era quem comandava a dinâmica social e econômica do país até mais ou menos meados aí do século XX. Hoje, porém, tudo mudou. E hoje o campo é que vive em função das grandes descobertas, do grande dinamismo que é a cidade, ou que são as cidades. Então vem comigo, olha. Olha só, gente, o êxodo rural, primeiramente, em termos conceituais, não é a saída do homem do campo para a cidade. Cuidado, é a transferência. Transferência da população do campo para a cidade. Por que eu estou usando o termo transferência? Eu vou dar destaque para ela aqui, ó. Por que eu estou usando o termo transferência? Porque a qualidade, o sentido dado para esta transferência depende do contexto histórico que o país, a cidade ou o município enfrentaram. Veja só, a gente viu na aula anterior que os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos passaram por processos de transferências completamente diferentes. Eu não posso comparar o Brasil, por exemplo, com o que aconteceu na Inglaterra do século XIX. A gente tem aí mais ou menos Londres com algo em torno de 300 anos, praticamente isso, 300 anos de transição entre um espaço rural e um espaço completamente urbano. Como é que eu vou comparar Londres, por exemplo, com São Paulo? São Paulo é uma grande cidade, na verdade é uma cidade global, nós vamos ver isso lá na frente. Mas São Paulo não pode ser comparado dentro do processo histórico. Não pode gerar-se aí uma comparação, a não ser que seja para a gente poder saber como isso acontece no mundo desenvolvido e como acontece no mundo subdesenvolvido. A comparação é até ideal para que a gente possa entender onde erramos e de que forma podemos mitigar as consequências desse erro. Bem, olha só, quando eu falo do sentimento, ou pelo menos da qualidade que essa transferência tem dentro do contexto histórico, eu estou falando o seguinte, ó. A transferência do homem do campo para a cidade aconteceu por fuga ou por saída? Qual é a diferença que essas duas palavras trazem para vocês, hein? Fugir do campo é a mesma coisa que sair do campo? Hã? Eu creio que não, né? Eu tenho certeza que vocês também pensaram a mesma coisa. Quando eu falo em saída, sabe qual foi o caráter que eu lembrei? Espontaneidade. Então é espontânea. Tá errado aqui, Saulo. Bota aqui o A. Espontânea. São movimentos espontâneos, livres. Ele escolheu sair. E quando ele escolhe, normalmente escolhe por uma única razão. Você talvez já tenha vivenciado um pouco disso, se não seus pais. Seus pais são da cidade que vocês moram hoje? Porque se ele não é, pergunte para ele, por que ele resolveu sair? Por que ele resolveu mudar? Se ele foi forçado a mudar ou se ele escolheu mudar? Normalmente quando se escolhe, é claro que se escolhe por uma única razão. A gente vai em busca de melhores condições de vida. O seu avô, que ainda tem a roça lá no interior, no povoado da sua cidade, ele continua lá na zona rural, não é? Mas teus pais vieram para a cidade, para o eixo urbano. Exatamente por quê? Pelo estudo, pelo emprego e, claro, pela infraestrutura que a cidade traz, mas que lá no campo nós não temos. Então, essa distinção já move vocês a buscarem uma melhor condição de vida. E moveu todo o processo urbano brasileiro. Então, olha, quando eu falo em saída, eu falo de espontâneo, perfeito? Em busca de melhores qualidades de vida. Quando eu falo de fuga, não tem nada de livre aí. Quando eu falo de fuga, eu tenho muito mais razões de repulsão
do que razões de atração. Olha só, a saída trouxe esse caráter de liberdade. Eu vou em busca de condições melhores. Mas quando eu falo de fuga, é porque eu não posso ficar. É bem diferente. Eu posso escolher ir, sim, eu posso. Mas se eu escolher ficar, eu vou ter que viver dentro de uma conjuntura muitas vezes adversa. Tão adversa que a própria sobrevivência se torna extremamente difícil. Então, fuga vem no caráter de expulsão, tá? Espontaneidade em saída e expulsão em fuga. Portanto, ó, os países subdesenvolvidos afugentaram sua população rural por N motivos. E a gente vai ver aqui um estudo de caso específico sobre este exemplo, até porque é um exemplo que toca o nosso país. Então, o processo de êxodo rural foi rápido, foi intenso, portanto foi volumoso, e isso acabou trazendo um processo desordenado. Gente, muito cuidado com esse termo. O que quer dizer um êxodo rural desordenado ou ordenado? Perceba que a gente sempre faz aqui o contraste, né? Ordenado e desordenado também pode ser substituído por integrado. Integrado em que sentido? Bem, lembra que a gente falou num vídeo anterior que nós temos o campo liberando mão de obra e a cidade atraindo ela. A Revolução Industrial estava acontecendo ali no século XIX, na Inglaterra. Então, a cidade estava empregando, estava atrás de mão de obra, enquanto o campo estava liberando a mão de obra. Então, percebam que são duas coisas convenientes. Uma libera e a outra atrai. Só que esse processo não aconteceu da noite para o dia, foi um processo gradual, vagaroso. Até porque as pessoas que estavam no campo tiravam do campo todo o seu sustento. Então, por que eles iriam mudar? A cidade tinha que, aos poucos, atraí-los, mostrando que a cidade iria ter, ou iria demonstrar, uma qualidade de vida superior. E, aos poucos, essa população saía do campo e vinha em direção às cidades. No caso dos subdesenvolvidos, não houve essa ordem. Então, significa dizer que as cidades receberam mais gente do que precisavam. Receberam mais gente do que tinham estrutura para absorver. O resultado é que essas pessoas não podiam voltar para o campo, não tinha mais espaço para elas. Então as cidades tiveram que dar aquele famoso jeitinho. E o jeitinho é palafita, invasão, favela, ocupação desordenada do solo urbano. Ocupa-se de qualquer forma e desta maneira eu tenho muitos prejuízos ambientais e, sobretudo, sociais. Que diga, por exemplo, a questão do saneamento básico, né? A estimativa, só para você ter uma ideia, se você não sabe, vai saber agora. Cerca de 36 milhões de brasileiros não têm acesso à água encanada. 36 milhões. Parece pouco no universo de 200, não é? Mas 100 milhões de brasileiros não têm acesso à coleta de esgoto. Ou seja, metade da nossa população. Então, isso me traz uma dúvida. Será que realmente eu só tenho 36 milhões de brasileiros que não têm água encanada? E olha que eu estou falando em água encanada. Eu nem entrei no quesito água tratada. A água encanada ela pode ir de qualquer forma, inclusive grosseira. Tiro do rio e jogo nas torneiras. Mas a água tratada ela passa por todo um processo químico. E o Brasil, na verdade, ainda tem uma deficiência muito grande nesse quesito. Por isso, está correndo contra o tempo. Então, olha o detalhe. Isso acontece nos países subdesenvolvidos. Nos países desenvolvidos, não. A liberação foi gradual e foi atraído pela cidade. Era a cidade que dava o tom. A cidade é que comandava a velocidade dessa transferência. Então quer dizer, ó, que as cidades estavam integradas ao campo, ou o campo integrado à cidade. De tal maneira que as cidades cresceram e se desenvolveram. Diferentemente dos países subdesenvolvidos, em que as cidades, como vimos, receberam muito mais do que podiam e acabaram inchadas. Não esquece aquele termo que nós vimos no vídeo anterior, hein? Macrocefalia urbana ou inchaço urbano. Só para a gente poder descontrair um pouquinho, tem uma figura agora na tua tela. Olha bem para essa figura. São 12 quadros que retratam o processo de evolução de um espaço. A paisagem que inicialmente mostrava só o verde, começa aos poucos a ser modificada. Você vê aí uma estrada de ferro, depois uma estrada carroçal, de repente você já tem o aparecimento de novas casas, a área verde foi diminuindo, e à medida que o asfalto, os semáforos, né, e os automóveis chegaram, a estrutura mudou por completo.
Essa gama de figuras mostra para vocês, de uma forma bem divertida, como é que ocorre o processo gradual de ocupação do espaço, tá bom? Na outra figura, a gente tem aí o processo evolutivo da população urbana brasileira, tá? Percebam aí os dois mapas, o mapa da esquerda, mapa de 1940, e o mapa da direita, 2010. Levando em consideração que em 2010 nós tivemos um grande censo, que é o chamado censo da década, e esse censo, ele traz uma grande riqueza, ele traz uma robustez de informações. E com isso, a gente consegue ter um parâmetro de análise qualitativa bem maior. Percebam a mancha mais avermelhada, alaranjada, ela cresceu no país, né? Mas ao mesmo tempo a gente percebe que essa mancha cresce em torno do litoral, onde eu tenho as grandes e principais cidades. Isso, gente, se você estiver aí atento, coloca logo do ladinho da tua apostila, tá? Isso também é um fator histórico. A ocupação do Brasil, enquanto colônia, se deu de fora para dentro. Então os primeiros núcleos surgiram exatamente no litoral e a nossa economia, que nasceu como as plantations, a agroexportação, acabou fazendo com que essas vilas, que se tornaram cidades, perpetuassem essa atividade econômica voltada para o mundo lá fora durante esses 500 anos, inclusive hoje, né? Tanto que nós ainda dependemos das famosas commodities, que são principalmente atividades primárias produzidas em larga escala, como a soja ou os minérios. Perfeito? Deu uma olhadinha nessa figura, viu como a coisa se tornou mais densa? Inclusive aí chamando a atenção para o norte do país. Em 2010, olha aquele pontinho ali no centro da Amazônia, ó, a região de Manaus, crescendo e ganhando muito mais volume. Perfeito? Bem, a gente vai entender por que chegamos a esse patamar de comparação tão rapidamente. Porque, ó, 1940 para 2010, você tem aí pouco mais de 60 anos, né? Então isso, sem dúvida, já mostra que o processo brasileiro não tem comparação alguma com o processo de Londres, com o processo de Paris ou de grandes outras capitais europeias. Perfeito? Então, olha, vamos entender por que é fuga e não saída no caso brasileiro. Gente, em 1920... o Brasil tinha aproximadamente 20 a 25% da população no eixo urbano. Isso mostra para você aquilo que nós víamos falando, que o campo comandava as relações, as dinâmicas e as estruturas sociais. Só que hoje, 2020, já temos 85% da população brasileira no eixo urbano. De 20, subimos para 85. Então você percebe que houve em pouco tempo o esvaziamento do campo, não é mesmo? Quanto mais gente saindo do campo, sem estrutura nas cidades, evidentemente o inchaço se faz presente. Mas, Saulo, por que aconteceu essa transferência tão intensa? Bem, aí nós vamos para os fatores, ó. O campo representando fatores de repulsão e as cidades representando o fator de atração. Os fatores de atração. O que a cidade tinha para atrair os homens? Lembre-se que a nossa maior população estava no campo. O que a cidade passou a exercer para atraí-los? Aí nós vamos, ó, o processo industrial. Então tá aqui, processo de industrialização. Processo de industrialização, que foi rápido, mas foi concentrado nas cidades. Então tá aqui, ó, concentrado. Tá aqui, ó, concentrado nas cidades. Perfeito. Lembre-se que nosso processo de industrialização, ele foi rápido, mas também porque ele foi externo. Então você tinha a entrada do capital estrangeiro, ao mesmo tempo que eu tinha a entrada da tecnologia. Aqui, ó, e tecnologia. Tecnologia de ponta. Quem é a tecnologia de ponta? É a tecnologia mais moderna. Lá em Londres, que foi o exemplo que nós vimos, o processo de desenvolvimento introduzido pela Revolução Industrial foi lento, foi a partir da experimentação. Já no Brasil, como em boa parte dos países subdesenvolvidos durante o século XX, entram as fábricas estrangeiras, com o capital estrangeiro, mas entra também a tecnologia já desenvolvida. Então o processo foi súbito, foi do dia para a noite, literalmente. Com isso, o campo acaba sofrendo um impacto danoso de liberação de mão de obra. Aí, já que tocamos no campo, vamos fazer aqui o balanço. Quando eu falo do campo brasileiro, a primeira coisa que vai aparecer, ó, estrutura fundiária. Estrutura fundiária deficiente.
Por que deficiente? Porque era concentrada. Aí aparece a figura dos latifúndios. Por que há tanta terra concentrada nas mãos de poucos? Porque o Brasil foi colônia, ocupada a partir das capitanias hereditárias, depois através das plantations, e com isso a concentração sempre foi marca registrada do Brasil colônia. Bem, segundo ponto, não menos importante, a liberação, ó. Liberação da mão de obra. Liberação da mão de obra pela mecanização. Nós passamos a sofrer a mecanização das lavouras. E a mecanização da lavoura, portanto, substitui homens por máquinas. Só que isso, como nós falamos, foi muito intenso. Então o resultado foi o quê? Sai do campo e vai para as cidades, de maneira extremamente intensa, de maneira extremamente volumosa. Perfeito? Então, com isso, as cidades acabam tendo como consequência maior o fenômeno do inchaço urbano. Junto com o inchaço urbano, nós podemos lembrar que na questão da urbanização brasileira, é muito comum nas nossas cidades a informalidade, que é aquela grande massa de trabalhadores que não têm carteira assinada e que trabalham por conta própria. São os famosos autônomos. Perfeito? Vamos resolver uma questãozinha? Claro, de praxe, né? Quinta questão do teu material. Olha o que ela diz. As previsões de especialistas para 2015 projetam que cerca de 33 cidades do mundo terão pelo menos 8 milhões de habitantes, ocupando uma área de 0,4% do planeta. Assinale a alternativa que contém o processo descrito e alguns impactos ambientais importantes dele resultantes. Ele quer o processo que causa essa concentração de pessoas em torno de uma pequena área, e aí, sem dúvida, você automaticamente teve os olhos brilhando com a letra C, não é? Por quê? Porque a letra C traz para a gente exatamente o termo que estamos trabalhando. Essa concentração, ó, 8 milhões de habitantes, ocupando uma área de 0,4%. Gera pressão demográfica e é consequência da urbanização. Letra C. Como consequência, já está bem aí, ó, de forma clássica e evidente. Como eu concentro muita gente, por motivos óbvios, já vistos aqui nesta aula, a gente tem a segregação espacial. Ou seja, como as fotos vão mostrar para vocês, eu vou colocar duas fotos na tela agora. Nós temos a área rica e a área pobre. A área rica estruturada e a área pobre sem estrutura alguma, com palafitas e invasões. Então essa segregação espacial se dá através do poder econômico e o poder de inserção na economia de cada indivíduo. E como uma das consequências ambientais, a cidade que não foi preparada, ela acaba sofrendo com as enchentes, que é algo muito comum nas cidades subdesenvolvidas e nas cidades brasileiras. Perfeito? Eu fico por aqui, te vejo no próximo bloco. Tchau, tchau!